Queria que você abrisse a palavra, por favor, no Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo 6, versículos 5 a 9. Todos encontraram? Amém? Se coloque em pé, por favor, vamos ler. Versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, que é viva e eficaz. E nós estamos aqui diante do Senhor com o coração aberto e com os ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Sabemos, ó Pai, que tudo que sai da tua boca pode mudar e transformar as nossas vidas. E estamos aqui porque nós temos a convicção que a palavra do Senhor é a verdade e queremos tomar posse dela nesta noite para a transformação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. No planejamento anual, hoje, dia 9, é o seminário dos pequenos grupos. Não ficaria legal pela manhã, porque o pastor ministrou sobre o estudo de Josué, que foi uma bênção, e ficou para a noite, para trazer aos irmãos esse entendimento dos pequenos grupos. Mas quero trazer também uma reflexão, não somente na linha dos pequenos grupos, mas diante daquilo que Deus faz através de nós, e isso em qualquer lugar, seja num pequeno, seja num grande grupo, seja numa igreja, seja numa casa, seja numa praça, seja onde for, que seja pessoas reunindo em nome do Senhor, Deus se manifesta e faz grandes coisas. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero frisar com vocês aqui é que pequenos grupos, múltiplos encontros. Vocês perceberam que Jesus estava com os discípulos e ele estava assentado no monte e ele viu uma grande multidão. Essa palavra tem falado muito comigo durante esses tempos, e aí a gente fica ruminando, e cada semana, cada dia Deus fala algo diferente. Então, quando o Senhor viu uma grande multidão, ele avistou e já preparou o ambiente para receber essa grande multidão. Na grande multidão tem várias pessoas com diversos dilemas, com diversos problemas, com diversas dificuldades. O Senhor avistou essa grande multidão, como tem avistado hoje. Estava orando e eu disse: Deus, tenha misericórdia da multidão. Porque por causa da multidão o Senhor entrega uma mensagem. Nós entendemos que liderança, que pregar a palavra, que liderar um pequeno grupo, a gente entende que não somos maiores do que os propósitos do Senhor. Quando Deus quer fazer algo e Ele vê e se compadece da multidão, Ele usa a pessoa que está disponível, disposta, para fazer a vontade dEle. E aí, fazendo a vontade dEle, por causa da multidão, pela compaixão da multidão, Ele usa quem está disposto. Não são os nossos méritos, não são as nossas habilidades, não são as nossas competências, mas justamente a compaixão da multidão, que Ele entrega uma mensagem, alimenta a multidão. E muitas vezes Ele usa Ele usa você, Ele usa um líder, Ele usa uma pessoa que está à frente, Ele usa um ministério, Ele usa uma pessoa disposta. Amém? Então quero frisar aqui que o nosso Deus está no monte. Olha, interessante, irmãos. Deus, ele pega a gente no conforto, traz desconforto e quer que a gente venha servir o problema que ele traz para nós. Porque os discípulos eles tinham sido ordenados por Jesus para eles saírem, os 12. Lembra que eles foram, receberam autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, e eles foram de 2 em 2. Quando eles regressam para o Senhor vê que eles estão cansados, que eles não tinham nem tempo para comer, e eles vão para esse monte, vão se assentar, vão descansar,
vão se assentar, vão repousar de todo o trabalho árduo que eles tinham feito. E aí eles estavam lá repousando, descansando, no nosso contexto, bebendo água de coco, na rede. E aí o Senhor avista a multidão foi para lá por causa de quem? De Jesus. Por causa de quem? Estão aqui, irmãos? Por causa de quem? Amém. Foram por causa de Jesus. Aí, por causa de Jesus, traz desconforto para os discípulos e a gente tem que dar conta daquilo que Jesus traz para nós. E aí eles estavam lá, repousando, descansando, porque eles não tinham nem tempo para comer. Quero frisar, primeiramente, que discípulos, que pessoas que são líderes, que pessoas que estão à frente de alguma demanda, primeiramente tem que se assentar, tem que ouvir, tem que aprender, tem que ouvir as instruções do Senhor. É bom a gente ouvir uma instrução do Senhor para quando a gente fazer alguma coisa, a gente fazer uma vez só e não fazer várias vezes para reparar o erro das coisas que foram feitas anteriormente. Porque ouvir o Senhor nos dá essa cautela, essa segurança, essa prudência, essa sabedoria. E também não é somente servir, mas também nós temos que ter o tempo para repousar. Estamos no tempo do monte, no pequeno grupo. Porque quem lidera sabe que não é fácil. Lidar com essas demandas, lidar com multidão de pessoas, vem pessoas com depressão, vem pessoas com síndrome do pânico, vem pessoas com diversas adversidades, problema conjugal, problema familiar, enfermidade. E aí imagine você e eu, sempre ouvindo essas demandas, a gente vai ficar mais pesado que qualquer outra coisa, a gente não vai conseguir nem caminhar. Por isso é necessário também a gente ter o nosso tempo de repouso com Deus, nós termos o nosso repouso, descanso, para ouvi-lo e, sobretudo, para Ele nos ouvir. Porque, irmãos, a gente tem aprendido no SBE, no seminário, que a gente não é somente capacitado para falar, mas também para ouvir. A gente não é somente capacitado para corrigir, mas para ser corrigido. A gente não é somente capacitado para admoestar, mas para ser admoestado. A gente não é somente capacitado para ensinar, mas para ser ensinado. A gente não é somente capacitado para fazer, mas também para descansar. Então nós temos que entender isso, porque esse ciclo da vida cristã é tão importante, porque a gente não pode toda hora fazer, sem dar um tempo para nós para respirarmos e oxigenar as promessas, oxigenar o nosso tempo, oxigenar as nossas motivações, o nosso ânimo, porque nós, ao contrário de Jesus, cansamos. Eles estavam com fome, eles estavam cansados, exaustos, diante da atividade que eles receberam, voltaram alegres, sim, mas se lembra de Naamã, que diante de tantas conquistas da sua armadura, debaixo dela tinha lepra. A gente sai com estilhaços de batalhas, de guerras, que a gente tem que dar o tempo para a gente se recuperar em Deus. Porque sem recuperação completa, a gente ir para uma batalha, a gente morre. E não consegue completar o propósito que nós recebemos e a missão que foi delegada. Então o primeiro ponto é, Jesus estava ao monte, Jesus e os seus discípulos. Irmãos, é tão bom a gente estar no ambiente da multidão, porque na multidão não tem compromisso, não tem responsabilidades. Mas nós já estávamos lá. E o Senhor nos tirou de lá e nos colocou para perto dEle. E a gente vai sendo ensinado, e a gente vai aprendendo com Ele, para como lidar com pessoas que estiveram na mesma situação que a gente estava um dia. Para que o Evangelho ganhe praticidade e, sobretudo, testemunho. Porque a gente não vai comprar algo que não tem uso e não tem utilidade e não tem experiência e não foi experimentado para ter certeza que tem uma finalidade boa. Mas deixa eu dizer algo, com Deus é diferente. Provai e vede que o Senhor é bom. Antes de degustar, a gente já sabe que o Senhor é bom. E quando nós experimentamos, a gente sabe que Ele é muito melhor do que a gente poderia imaginar. Então é isso, estar ao monte com o Senhor. Antes de atender às demandas, antes de cumprir,
antes de realizar a missão que foi delegada. Ao monte, Jesus e os seus discípulos. Ei, o Senhor te viu quando você saiu da sua casa. O Senhor viu a demanda, as dificuldades. Quem sabe aquele grito bem alto que o seu marido deu. Quem sabe uma palavra bem grossa que você ouviu do seu pai. Quem sabe uma discussão com o seu irmão. Quem sabe um telefonema e você recebeu uma notícia ruim da enfermidade de um parente. O Senhor conhece, contempla, o Senhor avistou. Gente, eles foram lá por causa de quem? De Jesus. E Jesus, ele é atraído pelo desejo que nós temos de buscá-lo. Nós temos a certeza, a convicção pela palavra, que Deus ele não opera somente por causa da necessidade. Irmão, se fosse por causa da necessidade, todo pobre, toda pessoa enferma neste mundo já tinha sido atendida. Mas Deus, ele atende não necessidades, mas desejo. Pedido. Aquelas pessoas foram para lá por causa de Jesus. Se elas foram por causa de Jesus, é porque Jesus tinha aquilo que elas precisavam receber. Quantas pessoas eram cegas? Quantas receberam a cura? Quantas pessoas eram paralíticas? Mas quantas foram restauradas? Quantas pessoas tinham lepra? Mas quantas foram curadas? Não é a necessidade que move a mão de Deus em nosso favor. É o nosso desejo e a nossa fé. E elas foram atrás de Jesus, porque elas tinham ouvido a notícia que Jesus curava pessoas. Então tinha pessoas enfermas, tinham pessoas debilitadas, mas elas foram a pessoa certa. Jesus estava lá. Mas quando nós, discípulos, estamos com Jesus, nós iremos receber toda sorte de pessoa, nas suas diferentes dificuldades, necessidades. E aí, esse desconforto momentâneo vai ser resposta para alguém que está buscando o socorro do Senhor. Amém? Então, o próximo passo aí que a gente vai ver, Jesus vê e se compadece. Versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, com Pedro, com João, com Judas. Será que essa grande multidão vem aqui por causa do pastor Sidney, por causa de Vanessa, a pastora Vanessa, por causa de Marcondes, por causa de Ivan, de Kaline, dos irmãos que fazem parte da liderança dos pequenos grupos, Anne? Não, as pessoas vão, porque nós estamos compartilhando uma mensagem que é do Senhor, e essa mensagem elas precisam ouvir, para elas serem curadas e libertas. Então nós temos a certeza que Jesus, ele vê, ele se compadece, ele avista essa multidão. Irmãos, eles foram lá e Jesus se compadeceu dos seus discípulos que estavam cansados e foi trazer repouso para eles, mas ele viu a multidão, se compadeceu da multidão e trouxe a multidão para tirar os seus discípulos do sossego, do repouso, do descanso. Aí vocês concordam comigo, quem é líder sabe. Irmãos, tem dia que a gente está um bagaço, a gente está pela graça da garça, a gente está pela misericórdia, a gente está pedindo clemência, se eu estou com fome, eu estou cansado, eu estou muito cansado, mas, porque Jesus se compadeceu de pessoas, ele trouxe essas pessoas para nós, e a gente, por amor a ele, a gente atende e a gente serve essas pessoas, mas confessamos, sempre a gente faz isso com o coração alegre, hein, irmãos? Disposto? Hein, irmãos? Hein, irmãos? Só balançando a cabeça, não falam não, é? Tá com uma carinha de brisa, é? Fingindo demência, é? A nossa carne quer repouso, mas só que quando o Senhor nos entrega responsabilidades e compromissos, a gente vê que a gente está numa situação melhor, sabe por quê? Porque aquela multidão não tem Jesus que nós temos de perto. E quando Jesus está perto de nós, a gente é restaurado.
Eu sei que eu estou diante de pessoas que um dia já abandonaram o ministério, momentaneamente, porque estava cansado demais, espiritualmente cansado, mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Mas eu quero trazer boas novas, porque o evangelho não é peso somente. O evangelho, o fardo do Senhor é leve e suave. E Deus, Ele se compadece de nós. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã, que momentaneamente você abriu mão. Deus vai te restaurar, porque aquilo que Ele entregou permanece de pé. Ele está aguardando um momento para você ser restaurado. Deus, Ele não descarta. Deus, Ele sabe o nosso momento, a nossa hora. Ele sabe dar o tempo para nós repousarmos, recuperarmos e assim novamente se levantar e fortalecido nele avançar para aquilo que Ele nos entregou como vocação e como propósito. É isso que Deus quer fazer conosco. Levantar pessoas que chegam até nós, caídas, prostradas. Irmãos, na multidão, e aí pode ser várias pessoas ou não, mas eu já me deparei, porque Deus também, Ele prova os nossos corações com a quantidade de pessoas que nós recebemos. Você está disposto de servir para 400 ou 600 pessoas que pode caber nesse templo? Mas você também está disposto com a mesma motivação de sair da sua casa e atender somente uma pessoa? A gente já viu relatos de pessoas que estão na frente da liderança de pequenos grupos, que saíram da sua casa, que jejuaram, que oraram, que plantaram bananeira, fizeram de tudo, planejaram para chegar na casa da pessoa, ou até na casa dela, marcou na casa dela para uma pessoa, somente uma pessoa aí. E aí você desmarcaria? E aí você mandava ela embora? Não, porque Deus, Ele trata todas as pessoas como fosse uma só. Se só foi aquela que veio, é porque somente aquela estava precisando ouvir naquele momento. E a gente entrega o recado, a gente sabe. E aí a gente vê e a gente se coloca na posição do Senhor. O Senhor não me atende pessoalmente, individualmente? Se Deus, Ele me trata dessa forma, se eu quero que Deus me trate dessa maneira, se eu quero que a outra pessoa me trate dessa forma, então, com o amor do Senhor, eu vou tratar a pessoa que veio. Pode ser uma, pode ser duas, mas é o alvo daquilo que Deus quer fazer naquele dia, naquele momento. Amém? Prossigamos. Discípulos relacionáveis, versículo 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Ei, Deus tem a solução mediante as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes nós não conseguimos ver, mas as pessoas que se relacionam conosco, ela tem a saída, ela tem a resposta, ela tem aquilo que vai trazer a solução para aquele problema que nós estamos passando. Quantas vezes nos pequenos grupos, quantas pessoas trouxe a solução que a gente estava pensando há muito tempo e a gente não conseguiu sair daquela situação difícil. Então se relacione com pessoas. Muitas vezes a gente quer se isolar quando está passando por muita dificuldade, mas a pessoa que está ao seu lado, caminhando contigo, ela vai trazer uma resposta, ela vai trazer um alívio, ela vai trazer uma direção, ela vai trazer aquilo que você está necessitando. Quantas vezes nós fomos socorridos nas nossas necessidades, podem ser espirituais e naturais, e Deus usou pessoas para isso. Por que Jesus não respondeu por Ele mesmo? Porque Jesus quis trazer a resposta para mim e para você, que Ele usa pessoas que têm alguma coisa para atender as pessoas. E naquele momento, existia uma pessoa ali que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E com aquilo, que aparentemente, naturalmente era pouco, mas para o Senhor era a solução para a demanda gigantesca que estava ali acontecendo. Então não despreze aquilo que você tem, porque a gente está tão habituado a olhar para aquilo que não temos e deixarmos de perceber aquilo que está dentro de nós, aquilo que está dentro da nossa casa, aquilo que está ao nosso alcance, que Deus quer usar aquilo ali para trazer resposta às pessoas, mas só que a gente está tão com os olhos atentos para aquilo que a gente quer ter, e a gente deixa de perceber aquilo que o Senhor já nos entregou. Valorize aquilo que o Senhor já lhe entregou, meu irmão.
Valorize. Porque tem vezes que a gente está num âmbito tão grande de buscar aquilo que a gente ainda não tem, que a gente deixa de ser grato ao Senhor por aquilo que Ele já nos deu. O nome disso é ingratidão, e o nome disso também é falta de reconhecimento da bondade e da gratidão de Deus, da bondade e da graça de Deus para com as nossas vidas. O que é que você tem? Isso também traz uma sensibilidade, porque as pessoas ao nosso redor podem ter também. Não despreze as pessoas que estão ao seu redor. Elas podem ser pequenas aos nossos olhos, elas podem ser desprezadas pela desenvoltura que ela ainda não tem, mas Deus quer usar ela para trazer a resposta que você tanto está procurando, tanto está correndo atrás. Não despreze as pessoas, não despreze. Na liderança a gente vê tantas pessoas com um potencial tão grande que elas nem têm conhecimento do potencial que elas têm. Não é assim? Existem tantas pessoas que elas não acreditam nelas mesmas, e a gente vê um potencial que elas não conseguem olhar, mas só que Deus, Ele nos dá essa sensibilidade para observá-las, para dizer, prossiga caminhando, porque de você pode trazer a solução de uma multidão, de um grupo, de pessoas, de uma família, de um ministério, que tanto estávamos batendo e os nossos olhos não estavam contemplando. Amém? Sejamos sensíveis, relacionáveis. E outro ponto que eu quero frisar aqui também, no versículo 3 e versículo 10, vamos ver aí. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. O tratamento que Jesus nos dá é o tratamento que Ele quer que a gente dê às pessoas que Ele manda até nós. Jamais Jesus vai pedir algo que a gente faça para alguém, sem antes Ele ter feito primeiramente conosco. Jesus, Ele tratou os seus discípulos, Ele contemplou, viu que eles estavam cansados, que estavam com fome, Ele fez com que eles se assentassem, Ele fez com que eles descansassem. E aí nós recebemos esse tratamento de Deus, e a gente não tem esse mesmo tratamento para com as outras pessoas. Deus é tão paciente para conosco, mas nós não somos pacientes para o crescimento da outra pessoa. Deus tem tanta paciência, tanto amor, tanto cuidado para conosco, mas nós não temos cuidado, e muitas vezes não temos esse cuidado, esse zelo nas palavras, do trato também para com as outras, porque elas ainda não chegaram no nível que nós pensamos que nós estamos. Porque muitas vezes a gente não dá para o outro aquilo que a gente recebe do Senhor. É impossível, irmãos, a gente estar diante com o Senhor e a gente receber um tratamento dEle, amoroso, cuidadoso, zeloso, e a gente não agir dessa forma para os nossos irmãos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não vai demonstrar aquela pessoa que nós estamos há muito tempo com Ele. Isso não vai mostrar aquele que nós temos nos relacionado, nós nos tornamos parecidos com aquele que nós relacionamos. Nós recebemos tanto cuidado de Deus. Deus, Ele trata a gente com tanto amor, com tanto zelo, tem misericórdia para conosco, tem paciência quando nós erramos. Ele se compadece de nós. Ele nos corrige, sim, a gente erra, Ele nos dá a oportunidade de se levantar, reerguer e novamente caminhar, mas nós não temos muitas vezes essa paciência para com os outros que estão iniciando. Se lembre os seus primeiros passos. Uma pessoa que louva ao Senhor, na igreja, entrou no ministério. Lembra a primeira vez que você foi ensaiar? Foi fácil? Lembra você que está no ministério de dança, os primeiros passos, os primeiros ensaios no teatro ou na pregação da palavra? Foi fácil? E quando nós começamos a desabrochar
e a desenvolver. E quando a gente se depara com uma pessoa que está iniciando, porque a gente não tem paciência, porque a gente não quer ouvir, porque a gente despreza. Será que era esse tratamento que a gente gostaria de receber quando a gente iniciou? Porque a gente não dá aquilo que a gente recebeu do Senhor. Ele padroniza o serviço. Da mesma forma que os discípulos foram tratados, Jesus queria que os seus discípulos tratassem a multidão. Como é que você tem tratado as pessoas? Como é que eu tenho tratado as pessoas? Como é que Jesus tem tratado você no seu quarto, na sua vida, na sua família? Quantas vezes a gente erra, irmãos? Quantas vezes a gente tropeça, cai? Misericórdia para mim, mas fogo do céu consumidor para o outro. Quando cai, quando tropeça, quando erra. Cada um de nós temos uma fraqueza, uma vulnerabilidade. A gente não prega um evangelho triunfante, irmãos. Nós não somos de aço. Nós somos de barro, mas a excelência do poder habita em nós, e é por causa dele que nós permanecemos em pé. Somos pressionados por todos os lados. Somos humanos como vocês são. Nós estamos numa igreja que a gente não está pregando que somos perfeitos. Já fizemos parte da multidão. Chegamos tão debilitados. Irmãos, olha, eu nunca me prostituí, nunca usei drogas, nunca bebi. Mas só que eu cheguei no evangelho, na igreja do Senhor, detonado na minha alma. Para vocês terem uma ideia, eu utilizava o dom que o Senhor me deu de jogar voleibol. E quando eu era criança e adolescente, eu sofria muita rejeição. E as pessoas não queriam andar comigo. Mas quando eu pegava a bola e começava a jogar, até brincando na educação física, as pessoas olhavam e queriam estar perto. Opa! Eu utilizei o dom que o Senhor me deu para atrair as pessoas. Por quê? Porque minha alma era carente demais de atenção. E eu cheguei na igreja assim. Cheguei com a alma detonada. Inferioridade, baixa estima. Então cada um tem uma história. Não despreza quem Jesus te apresenta. Não despreza quem Jesus envia para o seu grupo. Não despreza quem Jesus coloca no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de convivência, de relacionamento. Porque Ele quer alcançar aquela pessoa e vai utilizar você, porque quem sabe ela teve a mesma história que a sua. Ele não dá um ponto sem nó. E hoje eu estou curado, irmãos. Porque eu utilizava um dom natural para atrair as pessoas, mas quantas vezes nós estamos com a alma carente e utilizamos até os dons espirituais que Deus nos deu? Quem sabe você pode ter uma alma tão ferida e você utilizar o dom da palavra e as pessoas se encantam e elas se aproximam de você por causa do dom. Quem sabe as pessoas lhe admiram pelo seu dom e não por aquilo que você é. Quem sabe você pode ter medo de até revelar quem você é, com medo dela se distanciar de você por causa disso. Mas no evangelho, quando a gente expõe as nossas fraquezas, aí que somos fortes, aleluia. Porque o poder de Cristo repousa sobre nós. É tão bom falar das nossas fraquezas, porque assim não gera pessoas que vão adorar, que vão ser fanáticas, que vão ser fãs das pessoas que estão aqui à frente. Nós somos de carne e osso, aleluia! E assim nós dependemos da mesma graça, da mesma misericórdia do Senhor. Relacionáveis, se relacionem. Quantas pessoas se desenvolvem se relacionando no pequeno grupo? A gente já viu pessoas que mal sabiam abrir a boca para falar alguma coisa da palavra e começa a falar. Tem hora que a gente tem que cortar. Tem hora que a gente tem que dar um tempo aí, irmão. Que é o dom da falação, como diz Anne.
E a gente tem que dar uma parada, uma freada, mas é tão bom ver o começo, o desabrochar. Pessoas que têm um dom nato para liderar, para administrar, para organizar. A gente vai vendo, vai percebendo isso. Então, quer se conhecer na obra do Senhor? Participe de um pequeno grupo. Aqui você não vai fazer, não vai estar aqui à frente, vai dar a palavra, vai cantar, porque tem muita gente, você pode ter vergonha. Mesmo a gente estando aqui, a gente tem vergonha também, viu? Mas só que num pequeno grupo é menor. É menor, a gente fica com menos vergonha. E aí vai desenvolvendo. E quantas pessoas crescem. E um conselho que nós damos, e o pastor sempre dá, é quem não se envolve, não desenvolve. E a gente vê tantas pessoas crescendo, porque elas se envolvem, elas estão com as pessoas, elas preferem estar. Irmão, quem anda com Cristo, anda com os discípulos. Não anda só. E a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente viu no SBE, né, na formatura, que a gente não... Os padrinhos estavam aqui, as madrinhas estavam aqui. E a gente viu que se a gente não tivesse essas pessoas para nos apoiarem, a gente teria chegado até o final. Sozinho a gente não chega muito longe, não. Mas andando com pessoas e com nossos amigos e com pessoas também que nos apoiam e vê os propósitos, a gente vai bem mais longe. E quando a gente se depara no final de um trajeto, de uma fase da nossa vida, eita, chegamos até aqui. Vamos ter um pouquinho mais de força, vamos comer pão, vamos beber água, porque a caminhada é sobre modo longa. Oh, glória a Deus por isso. Então ele padroniza o serviço. Jesus, ele trata você e a mim de uma maneira, e esse mesmo tratamento ele quer que a gente venha dar para outra pessoa. Porque na medida que a gente vai tratando a outra pessoa como Cristo nos tratou, a gente está mostrando Cristo para ela. E aí ela vai ficar, porque quem é que vai correr de Cristo? Porque Cristo é tão bom. Cristo é bom, meu irmão. Quem sabe você que saiu dos caminhos do Senhor porque você tinha uma família crente, uma família de pessoas que estavam na igreja, que serviam ao Senhor, mas você era tão cobrado, a rigidez era tão grande nas regras, que você acabou fugindo por causa disso. Você não gosta, que é tanto não, tanto não, tanto não, tanto não, tanto não. Meu Deus, cadê o sim, cadê o sim? E aí você se afasta por causa disso, mas Deus diz a você que a gente aceita os nãos do Senhor por amor, que Ele é tão bom. Ele nos dá limites, mas é tão bom, porque até os nãos do Senhor nos livra de tanta coisa. Então ame o Senhor. Ame ao Senhor. Você está diante de pessoas que amam ao Senhor. Sim, são frágeis, sim, mas amam ao Senhor. Sim, têm defeitos, mas amam ao Senhor. Sim, muitas vezes querem desistir, mas amam ao Senhor. Sim, nós falamos algumas coisas que podem machucar alguém, mas nós amamos ao Senhor para voltar lá e pedir perdão por aquilo que nós falamos. Com Cristo é assim. As nossas atitudes vão mudando. É um processo, e é tão bom fazer isso por amor a Ele. Agora vamos para o versículo. Jesus estipula os números. Olha, essa narrativa, ela se encontra também no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Lucas 9:14 diz assim: sentar-se em grupos de 50. Marcos 6:40 diz assim: grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Quem é que estipula o crescimento e dá limite momentaneamente? É o Senhor. Ele viu a multidão, não dava para atender a multidão de uma só vez. O que é que ele fez? Ele procurou a ordem, a organização, e distribuiu, dividiu em grupos, e grupos de 50, grupos de 50, grupos de 100, grupos de 100. E cada grupo, cada discípulo servia. E você vê que ali não é uma concorrência de qual grupo tem mais. Não é uma concorrência de quem atraiu mais. Mas é uma obediência de quem serve mais. Quem ama mais. Porque o Senhor quer atender a todos, mas Ele procurou organizar o ambiente para receber essa multidão.
Deixa eu lhe falar uma coisa. Cada grupo tem suas peculiaridades. Mas você percebe que os discípulos, para atender à vontade do Senhor, eles tiveram que se dispor a servir. E eles serviram, porque o Senhor partiu o pão, deu graças, partiu o pão. E aí começou a multiplicação na medida que eles iriam servindo cada grupo. E nesse ato de servir, a multiplicação acontecia. Ou seja, nesse ato de servir, todos os grupos eram atendidos nas suas necessidades. Nesse ato de servir, toda pessoa receberia a sua porção, o seu pão, e iria se alimentar também com os seus peixes. O que eu quero dizer com isso? Que no momento que nós estamos descansando, repousando, o Senhor traz multidões de pessoas para chegar até nós, para a gente alimentar, atender e servir. E nesse ato, desse desconforto, o Senhor traz lições para nós. Por quê? Porque quando nós servimos, nós estamos demonstrando para as outras pessoas que nós amamos, não somente a elas, mas o Senhor. Sabe por quê? Quem é que estava numa condição melhor? Era a pessoa que estava sendo servida porque não tinha, ou é aquele que estava servindo porque tem? Hein? Quem tem, estava servindo. E quem não estava servindo, estava sendo servido. Ou seja, muitas vezes nós servimos e tem tanta demanda que a gente se reclama, murmura, porque temos muita demanda e muita coisa para fazer. Mas só que a nossa posição está numa posição melhor, porque nós temos para servir, e quem está sendo servido é porque ainda não tem, e Deus vai usar você e eu para que ela seja servida, porque Deus não despede ninguém que não tem de mãos vazias, a não seja que um discípulo não queira servir para colocar na mão daquela pessoa que não tem. Se nós somos discípulos de Cristo, nós iremos ser reconhecidos, não por aquilo que nós conquistamos. Sim, nós conquistamos ontem, recebemos um certificado, não estava no canudo, como nosso irmão pensou, fake news, não estava no canudo, mas nós recebemos um diploma. Mas nós não somos, a nossa autoridade não é aferida pelo nível de conquista que nós recebemos. A nossa autoridade e influência no reino espiritual e na terra é aferida pelo tanto que nós temos e deixamos para trás na renúncia. O quanto eu e você estamos dispostos a renunciar, isso vai mostrar o quanto nós vamos ter de influência e de autoridade na vida de alguém. Por isso, servir é um ato de renúncia, porque nós estamos deixando de colocar na nossa boca para alimentar alguém que chegou faminto. Mas eu trago boas notícias, porque no final, até aquele que serviu, foi servido também. Agora vamos para uma pergunta que me dá uma raiva de ler. No versículo 5, Filipe faz uma pergunta: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Aí o 6, mas dizia isto para o experimentar. Vamos ler o 5 todo, porque fica sem sentido. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães? Jesus que disse: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Eita, mas não dá uma raiva, diga aí. Se Jesus já sabia o que tinha para fazer, por que ele pergunta para quem não sabe? Diga que não dá raiva. Diga que não dá raiva, irmão. Dá uma raiva de Jesus nessa hora. Jesus, não seria mais fácil, Jesus, você perguntar e já dar a resposta? Porque o Senhor pergunta para uma pessoa que não vai te dar a resposta e vai te agradar? Dá logo a solução, homem. Jesus tem dessas. Ele já sabe o que vai fazer, mas ele pergunta para aguçar a nossa capacidade de perceber o que ele vai fazer.
Tem coisas que Jesus ele já lhe perguntou, diante de tantas coisas que você tem vivenciado. Não é? Tem coisas que ele já fez e você não sabia, mas você decidiu confiar, e depois que ele fez, você teve a resposta para dar. Jesus é dessa maneira, irmãos. Ele não dá o pão de mão beijada. Ele dá uma experiência, porque ele quer nos experimentar durante o processo. Jesus nos experimenta e muitas vezes dói. Dói e a gente tenta debater com Ele. Eu já passei madrugadas debatendo com o Senhor. Questiono mesmo, pergunto mesmo. Tem a boca grande. Questiono mesmo, debato mesmo. Aí no final Ele me persuade, porque Ele é mais poderoso e mais forte, a gente se rende. Mas só que é tão bom isso, porque quando a gente começa a ser persuadido pelo Senhor, a gente desenvolve em nós a convicção. Porque a gente não vai levado pelo modismo. Não é porque todos fazem que a gente tem que fazer. Não é porque dá certo em determinada pessoa, determinado ministério que a gente vai fazer. Ele vai tratando em nós as nossas convicções, para a gente ter certeza de quando nos perguntarem, a gente vai dizer, não, eu não vou fazer isso por esse motivo, porque Ele me direcionou dessa forma, dessa maneira. Foi essa a visão. Então Jesus, Ele sabe. Ele sabe. E muitas vezes nós não sabemos de muitas coisas que vai acontecer. Se a gente vai conseguir alcançar, se a gente vai dar conta, se a gente vai ter êxito. Sim, irmãos, nós temos medo do fracasso, sim. Muitas vezes a gente deixa de tentar porque o medo sobressai. Mas só que a certeza que nós temos de quando nós obedecemos ao Senhor é que no final todo mundo vai ser alimentado, até aqueles que estão sendo servidos estão servindo também. Versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Gente, vocês vêm no congresso, sábado e domingo, tá bombando aqui, a ornamentação linda, né? Vocês vão embora. Mas sabe quem vai recolher tudo? Quem organizou? Quem organizou o congresso? A gente está o bagaço. Diga aí, irmãos. No final, a gente tá o me dá pipoca. Não é isso? Acabados. Mas só que no final de tudo, ainda recebe a ordem. Recolhe tudo. Por quê? Para que nada se perca. Eu estou fazendo essa brincadeira no congresso, mas trazendo para nossas vidas é o seguinte: quando nós servimos e a gente distribui os pães, que são o pão que é a palavra do Senhor, todos se alimentam, mas vocês percebem quem ministra, no final a gente ainda consegue receber mais ainda de Deus. Durante a ministração a gente é ministrado, e quando os nossos irmãos estão recebendo, eles saem fartos, satisfeitos, porque receberam a resposta, porque receberam o ânimo, o encorajamento, o consolo. Mas mesmo assim, depois que nós servimos, compartilhamos, a gente ainda consegue receber do Senhor mais do que a gente já entregou. Porque o nosso Deus é desses. Ele faz além. Ele não somente mata a necessidade, mas Ele também supre, nos alimentando para a próxima batalha, para os próximos caminhos que a gente vai trilhar. Eu queria que você ficasse em pé.
Senhor me fez lembrar de Pedro. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus foi até com ele. E conversando com ele, disse assim: Pedro, tu me amas? E ele fez a mesma pergunta 3 vezes. Na mesma proporção que Pedro o negou. Aí Pedro pega e responde: tu o sabes. Jesus nos pergunta muitas vezes, e a gente tem o constrangimento de responder, mas a gente responde dizendo: tu o sabes. O Senhor sabe da nossa fraqueza, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe até que ponto nós estamos dispostos a obedecer, o Senhor sabe que a nossa competência, o Senhor sabe a nossa desenvoltura, o Senhor sabe o nível da nossa inteligência, o Senhor sabe o nível da nossa capacidade. Mas uma coisa o Senhor quer saber: o nível do nosso amor. Porque quando nós amamos o Senhor, essas coisas que nós listamos agora, elas não vão fazer com que a gente permaneça no caminho do serviço. O que faz com que a gente permaneça no caminho do serviço é o quanto nós amamos o Senhor. E é isso que faz com que a gente permaneça, mesmo quando o nosso coração está dilacerado, mesmo quando a nossa alma está ferida, mesmo quando a nossa mente está confusa porque nós não temos resposta para algumas perguntas que fazemos, mesmo com tantas inúmeras situações desfavoráveis. Mas o que nos faz permanecer na caminhada do serviço e no caminho do Senhor é o quanto decidimos amar o Senhor. E eu estou diante de pessoas que amam o Senhor. Sim, você é assim como eu, não é a pessoa mais forte, não é a pessoa mais inteligente, não é a pessoa mais competente, não é a pessoa mais desenvolta, não é a pessoa mais top. Mas só que o Senhor não nos escolhe no nível da nossa competência, mas o Senhor nos escolhe no nível da nossa obediência. O quanto nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Quem sabe você serviu tanto. E você está esperando os 12 cestos. Quem sabe você pegou o cesto da ingratidão. Quem sabe você pegou o cesto das decepções, das frustrações. Quem sabe você não é decepcionado com pessoas, mas consigo mesmo. Quem sabe você se frustrou, levantou grandes expectativas em si mesmo e não conseguiu atendê-las. Quem sabe no final de tudo o cesto são cestos de lágrimas, de perdas, de sofrimento. Aí você não quer pegar para si porque você não quer servir mais por causa de tudo isso. Mas eu quero dizer a você, que servir ao Senhor, no final, teremos cestos. 12. Eram 7, 5 pães e 2 peixinhos. 7, fica sobrando 5. Mas Jesus já tinha preparado 12. Porque Jesus, Ele alimenta os seus discípulos. Você não vai ter mais fome. Você não vai chorar as mesmas lágrimas. Você vai ter decepções sim, mas não serão as mesmas. Você vai poder sofrer ou frustrar-se sim, mas as frustrações não serão as mesmas. Porque Jesus, no final de tudo isso, do desconforto que Ele trouxe, no final, tem cesto para você. Um cesto de recomeço. Volta, meu irmão. Volta para a sua vocação.
para o seu ministério, para o seu chamado. Volta, meu irmão. Volta. O Senhor não te descartou. Você ainda é discípulo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. E Ele vai falar mais ainda aos nossos corações mediante as palavras cantadas. Posso até estar ferido, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado. Recompensada e o meu Deus não falha, não falha, não. Não vivo pela vista,
possa se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar. Possa se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Deus proverá. Creia nisso. Diga de todo o seu coração: Ele proverá, Ele proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então veio meu socorro, veio meu socorro. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Ele já proveu, Ele já proveu.